Em Mateus capítulo 5, versículo 13, no Sermão do Monte, Jesus disse: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando Jesus se referiu a esse sal, ele se referiu ao sal do Mar Morto, porque o sal do Mar Morto costumava vir com algumas impurezas, então ele costumava perder o sabor de sal. Ele não salgava mais, então ele era jogado fora. Interessante que o sal ele tem pelo menos três ações. Ele tempera um alimento, ele conserva o alimento e ele provoca sede. Por mais que a comida esteja temperadinha, você sempre vai ter uma sede depois por causa daquela comidinha, e é o sal também que ajuda você a ter esse desejo de beber essa água depois que você se alimenta, porque ele está presente na alimentação, ainda que esteja temperadinha, bem gostosa, o sal ele vai contribuir para você ter sede. Então o sal ele provoca sede. O sal ele conserva. Você coloca o sal no alimento, ele conserva. O sal ele influencia o sabor do alimento. Ele altera o sabor, ele faz o alimento ficar mais gostoso. Se você colocar o sal em determinadas, no tomate, por exemplo, ele começa a desidratar aquele tomate, quer dizer, ele tem ação sobre aquele alimento. Assim na nossa vida espiritual também. Se nós somos o sal da terra, nós influenciamos as pessoas. Se nós somos o sal da terra, nós conservamos o ambiente onde nós vivemos pelo nosso testemunho. Se nós somos o sal da terra, nós temos o poder de provocar a sede de Deus. As pessoas olham para você e falam: esse aí é diferente, essa daí é diferente. E ele começa a ter vontade de ter Deus na vida dele, porque ele vê Deus em você. Então, por isso que nós somos o sal da terra. Provocamos sede de Deus, conservamos o ambiente onde nós estamos, com a boa linguagem, com um bom testemunho, e nós influenciamos as pessoas, assim como o sal influencia o sabor do alimento e a natureza do alimento, igual aconteceu com o tomate do exemplo. Mas como eu falei, esse sal do Mar Morto, ele tinha substâncias que podia fazer com que ele perdesse o sabor. Então ele era pisado, ele era jogado fora pelo caminho, as pessoas pisavam naquele sal, aquele sal tinha perdido a razão de existir, ele tinha perdido a função dele. E essa sujeira influenciava o sal e fazia ele perder o sabor. E assim também, de repente, se nós deixarmos que a sujeira do mundo entre em nossa vida, o nosso testemunho, o nosso poder de salgar, de influenciar, de provocar sede nas pessoas, nós podemos perder essa capacidade de salgar, espiritualmente falando, se nós formos descuidados com a nossa vida espiritual e deixarmos que os cuidados do mundo venham dominar a nossa vida. E assim como esse sal que perdia o sabor era jogado fora e pisado pelos homens, assim também nós corremos o risco de ser pisado pelos homens. Porque quando a impureza começa a entrar na tua vida, o seu testemunho já não é mais um bom testemunho, e as pessoas começam a falar: olha lá, ele não era crente, olha lá, ela não era cristã, olha o que ela está fazendo, olha o que eles estão fazendo, e depois fica falando de Jesus, e as pessoas acabam sendo até motivo de piada para os outros, por causa do mau testemunho, porque é um sal que perdeu o sabor. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos aos pés do Senhor Jesus e falar: Senhor, venha com o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa ser sal no mundo, o sal da terra, para que eu possa influenciar as pessoas, para que eu possa provocar sede de Deus, para que eu possa conservar o ambiente onde eu vivo. E assim, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.